No vídeo de hoje a gente vai fazer uma mudança muito radical na Natália, que tem uma bebezinha linda de 1 ano. Sabe aquela fase que a gente quer mudar mesmo? Ó, ela tem o cabelo que você já viu, é um cabelo tem uma textura bem leve. Teve todas as mudanças então da maternidade, né? Ele primeiro ficou bem cheio, depois ele está mais fino, e aí chega esse momento que a pessoa fala assim, vou pro tudo ou nada, vou encurtar ele um pouco, mudar um pouco. Vai ser muito legal de trabalhar com a Natália, porque eu acho que é uma forma também da gente dar mais força para esse cabelo e mais atitude, muita textura interna, e a gente vai subir um bocado, tá? Vai ficar sensacional, você acompanha comigo agora, vem comigo. Então, primeira coisa que nós vamos pensar, nuca, pra gente se despedir desse cabelão, que te serviu muito bem até aqui, né? Mas chegou a hora dele partir, então vamos fazer essa partida, tá? Ó, vou abrir a capa para trabalhar direto na pele, e a gente está buscando um cabelo que se distancie um pouco do ombro, tá? Então, aqui nessa primeira fase, a gente vai trabalhar ele sem textura nenhuma, tá? Vamos trabalhar ele em linha mesmo. Então toda a região de nuca está sendo cortada em uma única seção. Solidez total. E lembrando, né, a gente quer uma base sólida, mas muita textura interna, então eu preciso preparar a comunicação entre essa solidez que eu preciso e a leveza extrema que eu vou colocar no topo. Então aqui eu vou usar umas camadinhas intercaladas, aqui, ó, só gerando um pouquinho de textura, tá? O fato de eu colocar esses fiozinhos curtos, você já vai, mesmo molhado, você já vai ver o efeito que dá. Tá vendo? Eu vou gerar textura nele. Esse é o objetivo dela, tá? Quando a gente secar, a gente vai bagunçar muito para criar informação. Então vou fazer isso. Eu fiz essa primeira. Mesma ideia, olha lá. Coloquei um fiozinho longo, um espaço, um outro aqui. E agora você vai ver bem a diferença entre o lado com textura e o sem. Tá? Então, se você já entendeu, vamos fazer a mesma coisa aqui do lado direito. Então aqui eu estou pensando em camadas regulares, tá? A igual a B, mesmo tamanho todo. Primeiro a gente vai cortar esse pedação sem nenhuma textura. E agora vamos observar o que acontece lá embaixo, olha só. Ó, a textura aqui ainda está baixa, ó, dá para subir mais, e o meu B ultrapassa, né? Não tem problema, então eu venho tirando de menos para mais, tá? Isso quer dizer que eu posso tirar um pouco mais, olha só. Vou tirar mais um dedo e vou vendo até onde a gente precisa chegar. Ó, meu A já gosto, meu B ultrapassa, então vamos tirar mais na parte de baixo. Então pensar dessa forma também é um jeito muito seguro de você ir construindo o look. O que não dá é para ir passando para a seção 2, 3 e 4 sem ter uma segurança de que é isso que você está buscando. Ó, já gosto bastante, agora sim. Ó. No momento que você gosta das dimensões da seção, a partir desse momento você está comprometido com ela. Aí sim, né? Agora o que a gente vai fazer, ó, cortar o topo por esse cara aqui. Então é isso que a gente vai fazer agora. Um ponto que é super importante para mim, que vale a pena, eu estou sempre lembrando você, né, mas que vale a pena pensar, é a importância de não ficar voltando. Então, assim, você tem uma ideia, você persegue essa ideia, mas entrega o seu melhor na nuca, entrega o seu melhor no topo e confia. Claro que você vai ter tempo ainda na fase seca para fazer pequenos ajustes. Então, eu não estou achando que aqui já está 100%. É fundamental, uma vez que você concebeu a abordagem, de você apostar nela e ir até o final. Aquilo que eu mais vejo, que mais frequentemente eu vejo, eu resolvo isso muito com alunos em sala de aula, é que o profissional corta e corta e corta, e aí ele está sempre achando ou se convencendo que não está bom o suficiente, ou, como eu costumo brincar, a voz, né? Aquela vozinha que todos nós temos de maior ou menor intensidade, que está sempre sugerindo que não está bom, que eu sou uma farsa, que, sei lá, está tudo certo, mas a pessoa ainda briga consigo mesmo nesse respeito, né? Então ela corta e recorta e recorta,
ela está sempre insegura em relação ao resultado. Então é importante a gente acreditar, tá? Repara, eu já tenho uma textura alta, ó, eu mantenho essa linha de perímetro com bastante bagunça interna. Para a gente aumentar ainda mais essa bagunça, porque eu sei que aqui é a região que ele vai pesar mais rápido, né? Eu vou usar uma textura bem profunda de extro aqui também. Então, é a minha textura predileta, especialmente na fase úmida, é a única que eu costumo usar, tá? Olha, você já começa a ver essa construção surgir. Então eu não estou aqui, ó, procurando, esses detalhes vão surgindo, especialmente na fase seca eu posso mexer. Então o processo se torna, você poupa muita energia, fica muito mais leve de trabalhar assim. Show de bola! E olha só que loucura, até aqui você acabou de perceber, eu acabei de fazer as duas laterais puxando para baixo, ou seja, peso máximo, é tudo que a gente não quer. Então eu preciso desse perímetro, né? Ainda está um pouquinho mais longo do que a gente pode fazer. Eu posso colocar camadas aqui? Não posso, a gente não tem densidade para isso. Então aqui, ó, eu vou fazer seções esquecidas. Olha só, vou pegar esse cara aqui, ó, e nesse eu vou colocar camadas. O que é colocar camadas? Diminuir, o fio de cima. Olha só, então o que eu vou fazer aqui, ó. Cortei 1, pulei 2 de propósito, cortei 3. Tá vendo? Então, de propósito, eu esqueci a seção 2 e a seção 4. E tô cortando com guia, tá? Como você tá vendo aqui. Então, não tem loucuragem. É um cabelo que eu quero que ele cresça correto, que seja fácil para ela cuidar. Olha só como ele texturiza sem perder tanto comprimento. Será que isso já está perfeito? Não dá para saber ainda. Tá? À medida que ele for secando, então eu estou trabalhando com ele, à medida que ele vai secando, a gente vai vendo, vai negociando, eu vou vendo se esse é o objetivo que eu busco mesmo, e assim a gente vai chegando no melhor resultado, tá? Mesma abordagem aqui, ó. Cortei 1, mantendo comprimento total, mas diminuindo A. Pulei 2 e cortei 3. Então percebe? Dessa forma eu fico com o melhor dos dois mundos, um perímetro com peso, porque eu preciso disso. Ela me permitiu até subir um pouquinho mais, talvez a gente suba um pouco mais sim, mas como é a primeira vez que estou cortando esse cabelo, eu prefiro ir com mais cuidado, tá? Ó, vamos ver o quanto de textura a gente consegue aqui. E esse aqui, ó, esse é o nosso lugar especial, tá? É aqui que a gente pode fazer com que ele fique muito divertido, bacana, que tem a ver com um pouco das ideias que a gente conversou antes, tá? Eu e a Natália, a gente falou um pouco sobre esse momento que ela está vivendo, sobre o pouco tempo que se tem, né? As mudanças que o fio também recebeu em relação à maternidade, né? Essas mudanças são grandes, acontecem mesmo, então a gente está buscando essa situação mais ideal, né? Para que ele funcione muito bem. Ó, vou usar um pouquinho de textura aqui nessa lateral. Então esse cara aqui é sagrado, esse é meu comprimento. Esses aqui eu posso brincar um pouquinho. Então vou fazer incisões esquecidas também, ó. Para que ele crie um balanço na parte da frente. Ó, e você nota claramente a diferença que isso já traz. Vamos fazer o mesmo desse lado aqui. Tá vendo? Esse não sai, esse é comprimento. E aqui, ó, vamos fazer umas incisõezinhas. E assim a gente vai negociando com essa textura, vendo até onde dá para chegar. Sabe uma coisa que a gente conversou também? Ela tem esses olhos incríveis, bem grandes, e curte a ideia de uma franja que eu poderia usar até um pouquinho mais. Mas ó, fica bonito para ela. Eu pensei, vamos deixar essa franja para fazer já com o cabelo seco de tudo, porque a gente avalia junto a necessidade. Aqui eu quero textura e não posso abrir mão de todos os fios curtos, tá? Então eu vou usar a técnica de slicing para fazer esse topo, coisa que raramente eu faço em fase úmida, e se você for fazer em fase úmida, você precisa ser muito chato para não rasgar, tá? Não se rasga o cabelo precisa ser cortado. Então olha só, tesoura no mesmo sentido da fibra, e ela vai ser fechada com delicadeza. Ó, e fechada, então eu tenho 4 incisões de slicing aqui. Tá vendo? Sai pedaços grandes mesmo. Então aqui eu estou brincando de fios curtos e longos, porque se eu abrir mão desses todos, ele fica muito fino na parte de baixo. Então a gente vai ver junto se esse é o suficiente ou se a gente coloca um pouco mais com extra. Vou fazer a mesma coisa aqui nesse painel. Essa é a minha referência
e eu vou usar slicing também. Cortando, tá, gente? Nada de rasgar cabelo, tá? Não se faz. Porque o cabelo se ressente e depois ele cresce feio, cresce errado, cresce estranho, arrepia fácil. Então a gente precisa ser muito chato com isso. Já tem uma nova Natália brotando aí, Natália. Tá vendo? A medida é coisa que eu nunca faria, né? De molhando esse cabelo à medida que eu tô trabalhando. Ó, tô o tempo todo mexendo e antevendo o resultado. Tá vendo? Muito movimento interno. Olha só como ele fica mais aerado. E agora a gente pode ir voltando. À medida que ele começa a encher, eu começo a voltar a minha atenção pro perímetro. Agora vamos revisar ele, tá? Então, ó, pela primeira vez eu vou fazer uma checagem entre o que aconteceu no topo e o que aconteceu nas laterais. Eu não sou obrigado a ligar todo tecnicamente, mas para ter uma ideia se existe alguma parte muito discrepante, porque lembra, o topo ficou comprido, tá? Então olha só, vou te mostrar agora. Tipo isso, ó, eu posso ter esses fios mais longos, não vou deixar tão diferente assim. Ó, vou fazer a mesma coisa aqui desse ladinho, ó, ligando o que aconteceu no topo com o que aconteceu nas laterais. Eu posso ter desconexão, mas controlo quanto dessa desconexão eu quero. Diminuindo A no topo, gerar a textura um pouquinho mais alta. À medida que ele vai secando, dá pra gente ver esse limite, né? Ó, e antes da secagem, vou dar uma conferida rápida nesse perímetro. Bom, vamos passar para a fase 2, tá? O que a gente vai fazer agora, Natália? Secar ele de maneira mais bagunçada possível, tá? Usando fluxo de ar para cima. Então, essa é uma dica super legal, sabe? Para alguém com pouco tempo que você tem e que está buscando textura e volume. Então, basicamente, a gente vai fazer isso. Vai trabalhar com os dedos abertos, fluxo de ar para cima e mãos para cima. Nele inteiro. Ele inteiro, até o final. E você vai voltar para cá. E aí sim a gente vai usar algum produto de styling. E aí sim a gente vai checar simetria, contorno de rosto, qualidade de perímetro, isso tudo a seco, tá? Depois dessa secagem que você viu, a mais simples do mundo, eu começo a perceber aonde eu já gosto. Então, ó, textura super legal, alta, mais movimento interno e na parte da frente a gente tirou pouco. Mas o que a gente observa junto? Que dá tranquilamente subir mais esse perímetro. Então, também já mostrei para a Natália, a gente está de acordo com isso. Então, eu vou subir aqui, ó, mais dedinho e meio na parte de trás e mantendo o comprimento na parte da frente. Então, é isso que eu falo para você, não perde tempo. Isso está sendo construído, é novo para ela também. Depois dessa secagem, mostro para ela no espelho e falo, ó, que tal se a gente encurtasse mais aqui ou ali? Esse é o ponto, sabe? De você não perder tempo, não gastar a sua energia buscando a perfeição, especialmente de perímetro na fase molhada. Se você tentar isso, é frustração, é lesão e é perda de tempo. Ó, já temos um perímetro novo. Vamos começar a ajustar a simetria aqui na frente.
E vamos observar, ó, com segurança, quanto mais de textura a gente consegue colocar aqui na parte interna, para ficar divertido para ela, né? Para oferecer essa possibilidade dele estar mais levinho. Então, ó, vou manter os comprimentos, mas vou trabalhar slicing mais profundo. Você pode ver, ó, as seções são bem profundas mesmo. A fase seca convida isso, né? Você ir mexendo e percebendo até onde dá para chegar. Aqui sim é que a gente assina um visual, né? Que a gente percebe com respeito até onde a gente pode chegar. Então você pode perceber, ó, estou mantendo o comprimento, mas fazendo incisões repetidas. Então vou criar uma textura mais forte, dessas que aparecem mesmo. Quando a gente faz isso aqui, ó, ele aparece a textura. Então, o que pode ser usado aqui, né? Estilizador, spray, cera em pó. E uma coisa bem legal, vou te mostrar ele de perfil para você ver que bacana. Uma coisa bem legal é fazer aquilo que a gente falou, né, de curva de aprendizado. Começar a brincar com ele quando você tiver tempo. Eu gosto muito, por exemplo, de gerar simetria. Repara, ó, eu apertei bem esse ladinho, ó, reforcei a ideia da seleta, porque ele gera simetria com esse lado, e ó, esse eu vou gerar o máximo de volume possível. Como ele tem muita irregularidade no topo, ó, com pouquíssimo produto ele cresce, né, ele sobe. E ele, claro, como está cortado com o topo, sem conexão com o que está feito dos lados, você pode inverter. Eu sei que ele resiste um pouco, né? A tua franja vem naturalmente para esse lado, mas ele permite que você inverta também, sabe? Então eu gosto demais, de verdade. O tempo que você tem, né? E nessa fase desafiante, que é de ter um bebezinho de 1 ano em casa, vai ser muito massa para ti. Muita textura interna, muita. Sensação de mais curto atrás, projetado para frente, em distribuição triangular, né? Tá vendo? Tipo um bob mesmo. A gente tem um perímetro com alguma qualidade de linha, né? Então quem olha vê, puxa, cabelo bacana, divertido, e ao mesmo tempo esse aspecto fora da lei, né? Dos fiozinhos maiores, que eu acho que sempre dá uma característica jovem, sabe? Que é muito divertido. Então essa mistura entre painéis absolutamente dissonantes, né? A parte de baixo muito limpo e muito claro, e em cima o mais bagunçado possível.